paz do Senhor a todos. É um motivo de alegria poder estarmos aqui, podendo compartilhar mais um estudo da Palavra de Deus, fazendo uso dessa ferramenta que Deus tem nos concedido para poder estarmos difundindo as lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre deste ano 2020, que traz como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Encontra-se aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando nessa gravação, o pastor Igor, pastor local da Congregação de Liberdade, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, congregando aqui na Congregação de São Joaquim, Regional Sarzedo, e também o diácono Tiago, que serve a Deus como sendo um dos professores da Escola Bíblica Dominical, ali na Congregação também do Liberdade. Já estarão comentando alguns tópicos relacionados à lição que estaremos estudando hoje. É a lição de número 7, que tem como tema Cristo, a nossa reconciliação com Deus. O textual, os irmãos que não possuem a lição, o textual encontra-se Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, que nos diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Os irmãos poderão vir acompanhar a leitura bíblica em classe. Encontra-se Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 19. Então nós hoje estaremos estudando acerca dessa reconciliação que se tornou possível a todos aqueles que estavam distanciados da promessa da salvação, que não faziam parte daquele público, povo judeu, conforme estivemos estudando, os gentios, que estavam separados de Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, através de Cristo, essa condição caótica, triste, que o povo gentil encontrava-se, através de Cristo Jesus, seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, dá-nos a condição de poder fazermos parte, sendo também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo das promessas de Deus. Então é isso que nós estaremos estudando hoje. Quais foram essas bênçãos que esse novo povo formado através de judeus e gentios, chamados-se Igreja, família de Deus, quais são essas bênçãos que chegamos a receber através dessa reconciliação por meio do sacrifício de Cristo, através dessa reconciliação com Deus. E já dando sequência ao tema proposto, eu quero perguntar aqui ao nosso irmão Igor, pastor Igor, que ele possa vir nos comentar acerca da parede da separação entre os homens e como se deu a sua derrubada. A paz do Senhor, pastor Paulo, irmão Michelson, diácono Tiago e aos demais ouvintes deste vídeo. Graça e paz sejam multiplicados. Bom, o pastor Paulo nos faz uma pergunta a respeito desse tema, dessa inimizade, desta
separação que havia entre Deus e os homens, e não somente entre Deus e os homens, mas também entre povos, entre gentios e entre judeus. Havia uma separação entre gentios e judeus, pois o povo judeu, se nós pegarmos o início do povo judeu, nós vamos ver Abraão, ou Abrão, nesse contexto, ele sendo chamado do meio da sua parentela, sendo tirado do meio da sua parentela, sendo tirado do meio da sua cidade, do seu povo, para ser uma propriedade exclusiva de Deus, um povo separado, o povo que sairia ali, que seria, sendo Abraão o pai deste povo, seria um povo santo, um povo separado. E isso culturalmente, na história de Israel, nós vamos ver o povo de Israel convivendo com isso até mesmo culturalmente, sendo separado dos demais povos. A lei de Moisés, ela era taxativa nessa questão. A lei de Moisés, ela exigia isso, essa separação, essa santificação do povo de Israel dos demais povos. A nação de Israel deveria ser como um exemplo para as demais nações, como uma propriedade particular de Deus, era uma propriedade exclusiva de Deus, era um exemplo para as demais nações. E isso criou no povo de Israel até mesmo uma questão de superioridade em relação às demais nações. Havia uma separação entre Deus e o homem em geral, e havia uma separação entre judeus e gentios. Quem que eram os gentios? Os gentios era o povo que não era judeu, as demais nações circunvizinhas a Israel. O povo judeu é aquele povo genealogicamente filhos de Abraão. Então havia essa separação. E Paulo, ele vai nessa carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 11, 12 e 13, e escrevendo aos Efésios, que era na sua maioria gentios, que faziam parte da igreja de Efésios, ele vai abordar este assunto, pois o povo judeu já tinha aquele ar de superioridade em relação aos gentios. Então Paulo, ele vai falar, não, para Deus existem 3 povos. Para Deus existe judeu, gentio e igreja. Judeu, gentio e igreja. Então Paulo vai falar assim, o judeu, genealogicamente falando, filho de Abraão. Os gentios, as demais nações circunvizinhas a Israel. Agora chega um novo povo. O povo chamado igreja. O povo espiritual, o corpo místico e espiritual de Cristo. Então Paulo, ele vai salientar para os Efésios que através do sacrifício de Cristo na cruz, Jesus Cristo não somente trouxe a reconciliação do homem para com Deus, mas a reconciliação entre os povos. Agora não há judeu, não há grego, não há escravo, não há senhor, não há servo. Agora há a igreja. A igreja. Então ele vai falar, portanto lembrai-vos, outrora eras gentios, por nascimento e chamados incircuncisão,
pelos que no corpo se chama circuncisão, feito pela mão dos homens, que àquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Deus, com o seu relacionamento com o povo de Israel, os milagres que aconteceram no povo de Israel, no meio do povo de Israel, automaticamente o povo de Israel tinha um conhecimento até mais profundo, quando fala até mesmo da lei de Deus. O povo gentio era um povo afastado, era um povo, segundo o pensamento judaico, um povo pagão, um povo imerecedor das bênçãos de Deus, um povo que deveria ser afastado de Deus. O povo de Israel, o judeu, ele se considera, ou se considerava, como um povo peculiar, separado, um nível a mais. Mas aí Paulo ele vai dizer, não, agora não há judeu, não há gentio, agora há igreja, derrubando todas as paredes, né? Paulo ele vai falar sobre paredes, e falando sobre parede, a gente pode, nos tempos de Jesus, no templo em Jerusalém, havia um lugar separado para o gentio. Um lado externo. O gentio ele não poderia adentrar no templo, nas dependências do templo. O gentio ele ficava do lado externo. Ele tinha o pátio dos gentios, que era separado por uma parede. Agora Paulo vai falar assim, não, essa parede, em Jesus Cristo, ela foi derribada. Agora nós temos livre acesso. O véu foi rasgado de alto a baixo. E o véu sendo rasgado, ele dá direito ao homem, sendo ele judeu, sendo ele gentio, de ter acesso ao Santíssimo Lugar, através de Jesus Cristo. Então, Paulo ele vai abordar isso com a igreja de Efésios, pois é muito provável que acontecia até mesmo um certo desprezo do povo judeu, da igreja formada por judeus, por descendentes de Abraão. Havia uma certa superioridade em relação aos gentios. Mas aí Paulo ele vai falar, não, acabou isso. Agora só há um povo. Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Tanto é que tanto os gentios quanto os judeus estavam separados de Deus. Tanto os gentios quanto os judeus, quanto Deus, em sua palavra ele diz que olha a terra e não vê um justo sequer, ele não olha somente para os gentios, ele não olha somente para os judeus, ele olha a terra, ele olha as nações, os povos, e não vê um justo sequer, dando a entender e demonstrando, né? A palavra melhor seria essa, demonstrando que toda a humanidade estava separada de Deus. Não um povo específico, mas toda a humanidade separada de Deus. E Deus ele vem, através de Jesus Cristo, reconciliar o homem a Deus. Então, irmão Paulo, esta separação era, até mesmo no tempo do Antigo Testamento, era exigida por Deus durante toda a história de Israel.
pois era um povo santo. Nós vamos ver isso em Isaías 19:6, em Deuteronômio 7:6. Era um povo separado dos demais povos. Nós vamos ver isso em Levítico 20:26. E por isso Paulo dissera que os gentios eram separados da comunidade de Israel, no versículo 12 do capítulo 2 de Efésios. Entretanto, o Senhor Jesus derrubou. O Senhor Jesus, ele derruba esta parede de separação que estava no meio. Ele até é inspirado pelo templo, pois no templo havia um lugar separado para os gentios, não nas dependências do templo, mas do lado externo. Inclusive, esta realidade, quando Jesus ele vem ao mundo, faz o seu sacrifício, reconcilia o homem a Deus, quando ele deixa o ide, ele fala, ide por todo o mundo. Ele fala, ide por todo o mundo e pregar o meu evangelho. Ele não fala, ide somente em Jerusalém. Ele fala, ide por todo o mundo. Foi difícil para os discípulos? Foi. Pois a igreja primitiva, logo quando Jesus é assunto ao céu, a igreja ela começa a pregar somente para os judeus. Somente em Jerusalém. E foi preciso, numa visão, Deus chamar a atenção de Pedro para ele ir até Cornélio, que já não era judeu, era gentil, para pregar a palavra. Mesmo assim, houve-se um levante da igreja da época, mas através dos concílios da igreja, através dos acordos, a pregação do evangelho foi estendida como propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então Jesus ele derruba todas essas paredes, irmão Paulo. Aleluia. Essa é uma realidade, esse preconceito, esse exclusivismo que sempre existiu e ainda existe, tem sido motivos de várias guerras, várias restrições, várias desuniões. E por que não falar isso, aplicarmos isso hoje na igreja? Muitas das vezes nós julgamos, porque sou de tal ministério, tal igreja, sou isso, sou aquilo, e nos julgamos ser melhores do que até mesmo irmãos da fé, devido estar em outro ministério diferente, julgamos e crucificamos já determinamos aí o julgamento de condenação. Deus tenha misericórdia de nós. Isso é tão interessante que não existe cristãos judeus e nem cristãos gentios. Foi feito um povo, esse povo, igreja. Cristãos em Cristo Jesus. Então essa parede em Cristo, através do seu sacrifício, como foi bem explicado, se desfez através dessa grande vitória, esse sacrifício vicário que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nosso irmão Michelson, em que consistia a lei dos mandamentos e o que significava a revogação desta lei? Bom, vamos lá. A paz do Senhor seja com todos, que a paz do Senhor possa alcançar os irmãos ali onde estiverem. Primeira coisa, para nós entendermos o conceito da lei dos mandamentos, nós temos que compreender que a lei ela tem uma visão tripartida. Existe um tripé na lei mosaica. A lei de Moisés ela foi estabelecida em 3 circunstâncias, que pode 3 aspectos: no aspecto civil, no aspecto cerimonial e no aspecto moral. Vou repetir: no aspecto civil, no aspecto cerimonial e no aspecto moral. No aspecto civil é porque, quando nós olhamos para a lei de Moisés, nós percebemos que a lei de Moisés era o regulamento social da vida civil. Era a lei de Moisés que estabelecia o que e regulamentava quais eram os atos comuns da vida civil.
E isso, inclusive, é muito utilizado em todas as sociedades, inclusive nos dias atuais. Nós percebemos que no Brasil existe o chamado Código Civil brasileiro. O Código Civil brasileiro, ele regulamenta os atos comuns da vida civil. Então, se você quer saber como é um casamento no Brasil, você vai no Código Civil, está estabelecido. Se você quer saber como se estabelece um contrato, como duas pessoas pactuam, você vai lá no Código Civil e vai ver como se estabelece. Se você quer saber como se regulamenta na vida civil, como se abre um negócio, como se abre uma empresa, você vai lá na legislação civil brasileira, você vai perceber que está regulamentado. E em todas as sociedades modernas, eram assim, a exemplo daquilo que já acontecia. O povo de Israel também tinha uma regulamentação para os atos comuns da vida civil. Então, a lei de Moisés regulamentava os atos comuns daquela sociedade, nesse aspecto civil. No aspecto cerimonial, nós percebemos, se nós olharmos para o Velho Testamento, nós percebemos que toda a ritualística religiosa, toda a descrição dos rituais para sacrifício, para as festas que eram estabelecidas em Israel, tudo isso também estava na lei de Moisés. Então, nesse aspecto, havia, então, uma regulamentação dos cerimoniais. Por isso nós falamos que a visão cerimonial. E eu gosto muito de utilizar que essa visão tripartida não pode ser tida como funções da lei. A função civil, o regulamento dos atos comuns da vida civil. A função cerimonial, porque ela estabelece ali os cerimoniais de Israel. E também o aspecto moral, porque a lei de Moisés também era o padrão de conduta de Israel, o padrão moral de conduta de Israel. Por quê? O que é uma lei em si? Uma lei, ela estabelece um padrão ideal para a sociedade. Quando nós temos, por exemplo, uma lei estabelecendo, igual no Brasil, o artigo 121 do Código Penal fala: matar alguém, estabelece lá a pena. Quer dizer, qual que é o padrão de conduta que se espera quando você estabelece o proibitivo de matar alguém? Você está dizendo que você quer que a sociedade, as pessoas não cometam homicídio. Vocês estão entendendo? E assim, entre outros vários aspectos. Então, eu falo que o aspecto moral da lei mosaica está ligada ao padrão de conduta ideal que Deus desejava que o povo dele observasse. Desejava que o povo dele observasse. Então é importante nós entendermos esses três aspectos, até para entrarmos na compreensão sobre a revogação desta lei. Por quê? Porque na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2, no versículo de número 15, diz assim: e abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo assim a paz. E a Bíblia Sagrada também estabelece, também o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no seu capítulo de número 7, ele diz assim, versículo de número 5, em diante ele diz assim: porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados eram pela lei, operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retido, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse: tu não cobiçarás. Então, para nós entendermos se a lei ainda está em vigência no sentido de que há validade da lei,
Eu devo olhar para a lei de Moisés como uma lei que vale para nós? Então vamos observar o seguinte. Quando nós olhamos esse versículo, nos dá a impressão de que a lei não tem mais validade nos dias atuais. E em certo aspecto, é verdade. Mas eu não posso afirmar que ela já não é mais um padrão de referência de conduta moral. Eu posso afirmar, por exemplo, que ela já não tem mais aquela referência cível. Por quê? Porque a sociedade de Israel tem um regulamento cível deles, nós temos o nosso, cada sociedade tem a sua. Então não se aplica no aspecto cível mais nos dias atuais. O outro aspecto, no aspecto cerimonial, nós percebemos que este foi abolido. Por quê? Toda a ritualística que Israel estabelecia para sacrifício, todas as festas que foram estabelecidas para o povo de Israel, alguns nós até utilizamos e adaptamos, mas isso já não tem mais obrigatoriedade para nós. Se não fosse assim, nós teríamos que ir todo ano lá, teríamos que fazer sacrifício, nós teríamos que adaptar. Então a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, no aspecto de aplicação nos dias atuais, quando as igrejas atuais começam a se apegar a certos rituais, a se apegar a certos cerimoniais, como se aquilo fosse algo uma condição, né, para a salvação, como se eu fizesse aquilo e por aquilo eu vou ser salvo. E nós temos que ter um cuidado com isso. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele olha para os hipócritas, para os fariseus, quando Ele olha para os religiosos, cumpridores da lei de Moisés, Ele percebe essa dicotomia. Ele percebe que eles, para a sociedade, eles respeitavam a lei. Mas, se observasse na vontade de Deus, eles estavam fora. Eles não estavam em obediência a Deus. E nós temos que ter o cuidado para não cairmos nessa mesma armadilha, de acharmos que se nós seguirmos o regulamento de cerimonial, se nós apegarmos a estas coisas, nós temos a nossa salvação garantida. E não funciona assim. A Bíblia fala, irmão Chelsea, então quer dizer que a lei foi revogada? Vamos lá, o que a Bíblia diz a respeito. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no seu capítulo 5, versículo de número 17, o próprio Jesus Cristo disse: Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. O próprio Cristo cumpriu a lei. Mas não cumpriu no sentido de como fosse um regulamento social, mas cumpriu no sentido que era um padrão cristão. Por quê? Porque a lei não tem mais validade, não é condição para o aspecto da salvação. Mas ela ainda é referência de padrão de conduta. Por quê? Porque o não mentir, não cometer adultério, não matar, isso ainda é uma referência de pecado. Nós ainda não devemos fazer isso. A Bíblia não nos fala assim, isso está liberado. Não fala. Mas, em compensação, não é porque eu acho que sou cumpridor da lei que eu sou salvo. Até porque, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorie. Ou seja, não adianta o homem falar assim, eu sou cumpridor da lei que eu vou ser salvo. Não. É Cristo que dá a salvação. É Cristo, é pela graça dele. É Ele que traz este dom da salvação. Não quer dizer que matar deixou de ser errado, como está na lei de Moisés. Que roubar deixou de ser errado. Vocês estão entendendo a diferença? A diferença aqui dos aspectos?
Então, se eu for olhar no aspecto de condição para a salvação, a lei já não é mais. Ela é uma referência de padrão de conduta. Mas a lei já não é mais uma condicionante obrigatória para a salvação. Até porque, pela graça de Jesus Cristo, até o assassino, se o Senhor alcançar e ele largou aquela vida dele, o Senhor vai salvar. Mesmo ele não tendo sido cumpridor da lei. Por quê? Porque ele já quebrou a lei. Ele já não cumpriu. Mas a graça alcança ele quando ele se arrepende. Quando ele muda a sua conduta e passa a seguir um novo padrão de conduta. Vocês estão entendendo? Então é nesse compromisso que nós devemos andar. Porque nós percebemos também, lá na carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses, ele diz assim, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Nele também fostes circuncidados, ou seja, era circuncisão uma questão da lei, um aspecto cerimonial da lei. Circuncisão, mas não feita pelo despojo do corpo dos pecados, da carne, mediante a circuncisão de Cristo, sepultados com ele pelo batismo, onde também ressuscitados pela fé do poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Ou seja, nós não conseguimos mais ser cumpridores da lei, porque se nós olharmos o aspecto legal, todos nós já descumprimos. Mas Cristo cumpriu, como ele mesmo disse lá em Mateus. E por causa do cumprimento dele, nós temos agora, recebemos dele a graça de sermos salvos. Entendeu a grande diferença? E é nisso que se trata. É esse aspecto que se trata. Então, só para terminar esse tópico, no aspecto de cerimonial, nós já não temos obrigatoriedade de seguir. No aspecto civil, nós temos a nossa lei civil aqui. Não seguimos a lei civil de Israel. E no aspecto de padrão moral, no que se refere a padrão de conduta de referência, ainda podemos olhar a lei como padrão de conduta de referência, mas não como condição para a salvação, porque a salvação nós encontramos em Cristo, porque Ele cumpriu a lei, e como cumpridores da lei, representando pela representação dele, que a salvação nos alcançou. Graças a Deus. É isso que quis dizer esse tópico. Amém. E corroborando aqui o que o nosso irmão bem explicou, muito bem claro, agora então dá para nós entendermos essa expressão que Jesus usou no Sermão do Monte. Então não vim para abolir a lei, mas para cumprir. Esse tripé que a lei em si era dividida, moral, civil e cerimonial, aí podemos entender, porque o próprio Paulo que escreveu essa epístola em si, ou melhor, assim, veio a dizer todo esse legado que deixando para a igreja eleita, ao ponto de dizer que esse mesmo Cristo que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, nesse texto que Michel ele trouxe ao nosso entendimento aqui em Romanos capítulo 7, o mesmo Paulo ele fala que a lei é santa, o mandamento ele é santo, justo e bom. Então quando Jesus ele fala que não veio abolir, dá-nos a entender então esse aspecto moral, conforme muito bem pontuado, né? Ela é válida como meio de comportamento, mas como meio de salvação, conforme os judeus tinham e traziam consigo, né, como forma de obediência. Hoje a graça, somos salvos pela graça, e não significando que nós devemos fazer vista grossa a essa orientação moral. Me permite só uma parte. É interessante que nós percebemos que desde a antiguidade Deus já tinha essa preocupação com olhar a lei como um aspecto moral, um padrão de conduta. Só que os religiosos não entenderam. Acharam que a cerimônia era mais importante do que tudo. É tanto que nós vemos lá em 1 Samuel, no seu capítulo 15, no versículo 22, e é inclusive uma frase que é muito utilizada nos dias atuais pelos crentes: melhor obedecer do que sacrificar.
Quando ele fala melhor obedecer do que sacrificar, e eu vou ao versículo, 1 Samuel 15, 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. É daí que saiu o que nós utilizamos. E entender e atender é a melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, ele está dizendo assim: o sacrifício na época era um regulamento da lei? Era. O holocausto era um regulamento da lei? Quem fazia isso cumpria a lei de certo modo? Cumpria. Você está entendendo? Mas sabe como é que Deus já queria que entendesse que ele queria mudança de comportamento? Ele queria mudança no comportamento. Por isso ele fala: é melhor obedecer, ou seja, é melhor vocês entenderem o que eu quero, obedecer a minha vontade, o padrão de vida que eu quero para vocês, do que vocês ficarem nesses cerimoniais, levar sacrifício, entendeu? Seguir isso à risca. Do que adianta vocês fazerem isso, se na realidade vocês não fazem a minha vontade, não tem o padrão de conduta que eu desejo? É nesse sentido. É nesse sentido. Então a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nesse legalismo absurdo de acreditar de que eu vou me apegar aos patuás, apegar a certos detalhezinhos, como se isso fosse o critério da salvação. A salvação Cristo já garantiu para nós cumprir na lei. Não é isso que se trata. É obedecer à vontade de Deus. Entendeu? Tendo o padrão de conduta de um pequeno Cristo, de um cristão. É disso que se trata. Sim, Paulo, só para corroborar com essas afirmações que os irmãos estão fazendo, a lei e as boas obras, elas não salvam. Elas não salvam. Quem salva é Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. A salvação nos é garantida. Porém, nós, como salvos em Cristo Jesus, nós praticamos boas obras, não para alcançar a salvação, mas porque nós já alcançamos a salvação. Então, se nós somos salvos, nós praticamos boas obras. Então, nós não a praticamos para alcançar a salvação, mas nós a praticamos porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Então, nós, no sentido de abolir a lei, né, a conduta moral do cristão, ele tem uma boa conduta diante de Deus, pratica boas obras. Por quê? Porque ele é salvo. Ele foi alcançado por Jesus Cristo, ele anda em obediência. Amém? Isso é interessante, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, nessa epístola aí da igreja eleita, ele fala: ó, aquele que roubava não vai mais roubar, aquele que mentia não vai mais mentir, porque essa mudança de vida, né, em Cristo. Então, isso é maravilhoso, né, que Deus, Xalá, venha esclarecer e ampliar essa visão dessa igreja eleita enquanto aqui estiver. Vamos caminhar. Nosso irmão Tiago. Mas agora vamos entrar no segundo tópico. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Nos comente acerca do conceito bíblico de paz e qual é a conotação da expressão Cristo é a nossa paz. Amém. Também quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Que a graça do Senhor alcance todos que estão nos ouvindo, que vão assistir, né, através dos vídeos. Nossa oração é que os irmãos sejam edificados, né, nesse período aí de isolamento social, e que aí na sua casa você possa ser abençoado pela palavra do Senhor. É interessante, irmãos, falando sobre paz. O mundo hoje, a gente sabe que muito se busca paz, né? Todas as nações, né, há várias reuniões, conferências aí sobre paz, né? E a gente tem visto que todos esses empreendimentos aí sobre a paz têm sido fracassados. Mas através de a maior missão de paz, a única missão eficaz de paz, foi exatamente isso que a gente está falando aqui. Foi essa iniciativa de Deus, né, de enviar Jesus Cristo
para reconciliar o homem com Deus. Essa é uma missão eficaz. Deus fez duas coisas interessantes, porque Ele reconciliou judeus e gentios e também reconciliou o homem com Deus, o homem que estava afastado de Deus através do pecado. Interessante que essa iniciativa, ela parte de Deus. Não é o homem, né? Não é Deus que se reconcilia com o homem, é o homem que se reconcilia com Deus. Por quê? Porque foi o pecado que afastou o homem de Deus. Então eu acho muito interessante essa iniciativa de Deus. Estava meditando sobre aquela passagem do bom pastor, que ele busca a ovelha perdida, e Deus ele tem essa atitude conosco. Então, falando sobre paz aqui, de forma geral, né, a paz, né, que a gente conhece é a ausência de conflito, né, aquela tranquilidade de espírito. Mas em Deus, essa paz aqui é uma paz que excede isso, é muito mais do que isso, porque o homem afastado de Deus, a Bíblia fala lá em Isaías 48, 22, que o perverso não tem paz, o perverso não encontra paz. Então o homem, por que as pessoas buscam paz, mas fazem muitas guerras, né, principalmente no mundo atual? Exatamente por falta dessa paz de Deus, porque o homem está em conflito consigo mesmo. O homem sem Jesus, ele anda sem norte, sem direção. Então ele quer a paz, ele anseia pela paz, mas ele não tem essa paz, ele não consegue encontrar essa paz, que é só encontrada em Jesus Cristo. Então essa paz, lá em Isaías 48, 22, vai falar que o perverso ele não tem paz. Ele é igual o mar agitado, né? Isaías vai falar isso. É o mar agitado que lança de si lodo, lama. Ele não encontra essa paz. Então, meus irmãos, em Jesus, essa reconciliação com Deus, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, é o que pode nos dar a paz, é pelos méritos de Cristo. Nós estamos falando aqui sobre a lei. Pela lei, a Bíblia fala que ninguém será justificado por obras da lei, é pela fé somente, né? Isso é um pilar, uma doutrina que é um pilar da igreja, né? É como se fosse a espinha dorsal, a justificação pela fé. Eu preciso confiar, eu preciso me entregar a Deus para mim ter essa paz. Então essa paz aqui, irmãos, é somente Jesus pode fazer, somente através de Cristo, aquilo que Jesus fez, Ele que desfez essa inimizade, né? Lá em Isaías também, que é um profeta messiânico, vai falar muito sobre Jesus. Ele fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus. Então, você que me ouve, às vezes você aplicando isso aqui à sua vida, às vezes a pessoa procura paz em tantas coisas, nos prazeres, na bebida, a pessoa busca essa paz, mas eu quero dizer para você que enquanto você não confiar no Senhor Jesus, não entregar a sua vida realmente a Ele, você não vai ter essa paz. Jesus, certa feita, ele falou uma coisa muito importante para os discípulos. Ele falou assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então, ou seja, a paz de Jesus é uma paz perene. Eu gosto muito de meditar sobre aquela passagem de Paulo e Silas na prisão, depois que eles estavam ali açoitados, né, já tinham apanhado ali por pregar o Evangelho, mas tinha uma paz tão grande, uma tranquilidade de alma, uma alegria, que mesmo naquela circunstância adversa, eles estavam glorificando a Deus, eles estavam louvando a Deus. Então, o que eu aprendo com isso? A paz de Deus, ela independe de circunstância. Às vezes tudo ali pode estar ali, as situações adversas ao nosso redor, mas a pessoa tem aquela confiança em Deus, aquela tranquilidade, aquela paz com Deus. Então é isso que Deus quer nos dar através de Cristo. Então, meu querido ouvinte, eu quero dizer para você isso. Às vezes você pode estar buscando, né, essa tranquilidade, essa paz em tantas coisas, às vezes antidepressivo, remédios, mas saiba disso, que Jesus, é Ele que é a nossa paz, Ele que quer nos dar essa paz. O nosso pastor Paulo falou aqui sobre essa conotação aqui do motivo da nossa paz. É exatamente isso, Jesus, Ele é o motivo da nossa paz. A Bíblia fala que Ele é o príncipe da paz. Por que Ele é a nossa paz? Ele habita em nós, o cristão verdadeiro, nascido de novo. Ele é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo transmite essa paz, porque Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele é o selo, né, a garantia da nossa salvação. Então Jesus Cristo, Ele aqui na lição está falando, essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois o Cristo não é apenas o autor da paz, mas Ele é a nossa paz, Ele é literalmente a nossa paz, por habitar em nós, né, por estar... Nós temos essa tranquilidade porque quando a gente confia em Jesus, a justificação pela fé é o quê? Deus declara o pecador justo.
né, Davi, no Salmo 32, ele fala isso. Bem-aventurado é o homem, né, que é perdoado, cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é apagado. Por quê? Ele desfruta dessa paz de novo, ele pode ter acesso de novo a Deus, que foi quebrado isso aí lá no Jardim do Éden, através de Adão, nosso pai, né? Esse elo, né, que mantinha com Deus, o homem com Deus, foi quebrado pelo pecado. Né? Igual o nosso pastor muito bem pontuou aqui, sobre, né, a universalidade do pecado. Todos pecaram, todo mundo precisa, tanto judeu como gentil, eles são salvos da mesma forma. Todos dois precisavam de paz com Deus, porque todos pecaram. Então, através de Cristo Jesus, nós conseguimos ter essa paz perene, né, que só o Senhor Jesus pode nos conceder. Amém? Amém. Glórias a Deus. É interessante que nosso irmão bem comentou também, que naquele contexto que Paulo veio a nos deixar essa epístola, por mais que tinha a pax romana, né, essa paz que era etimologicamente falando da origem da palavra eirene, ausência de conflito, era algo momentâneo. Né? Roma dominava, estava em tempo de paz, né, através daqueles governos que tiveram ali, assim, César Augusto, Tibério, mas isso aí passou. Verdade. Já o Shalom, que é essa completude, veio através de Cristo. Né? E Cristo, na sua carne, ele já começou a tratar esse vazio que existe dentro do ser humano, que é do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Ele, e conforme foi através da proposta que Cristo fez por nós ao morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então foi bem pontuado. Às vezes pode ser que você esteja pensando, esse momento que nós estamos passando, eu falo com você cristão, quem sabe o nosso ministério mesmo, está em turbulência, não desfrutando nesse momento de pandemia essa paz, essa completude, que por mais que venhamos passar por tempos difíceis, mas descansamos, pois Ele é o príncipe da paz. Uma coisa interessante aqui também é o seguinte, essa questão do vazio, né? Legal, hoje a gente vê que o mundo, né, ele tem muitos bens de consumo, tantas coisas, né, que para preencher o homem, entreter o homem, não é verdade? Mas só que há uma frase que eu gosto muito de Agostinho, que ele fala assim, que a alma do homem, o nosso coração sempre vai estar inquieto, até encontrar descanso em Jesus. Então, nada a não ser Cristo pode preencher esse vazio, né? Porque só como se fosse um quebra-cabeça, que só a presença de Deus ali que dá aquele encaixe. Então, às vezes a pessoa procura preencher isso em tantas coisas do mundo, mas a pessoa percebe que a alma dela ainda continua inquieta, há um vazio na alma, porque a pessoa busca na fonte errada. Né? E Jesus, a Bíblia fala sobre Jesus, fala que ele é a fonte das águas vivas. Tudo fora de Cristo é cisterna rota, não vai reter as águas. Né? A pessoa vai passar ali aquele momento, uma alegria passageira, mas volta de novo. Então, aquele que beber da água que Jesus der, ele não vai mais ter sede. Ele vai ser uma pessoa completa. Né? Jesus ele mesmo faz esse convite e fala, né, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A paz de Deus. Né? E só para finalizarmos esse tópico, após Cristo ressuscitar, a primeira palavra que ele decretou aos seus discípulos que estavam ali com as portas trancadas, se escondendo, o que vai ser de nós? Nosso mestre morreu mesmo, apareceu, ressuscitou, o que vai ser de nós? Paz seja convosco. Jesus chega, paz seja convosco. Tranquilize-se o teu coração, tranquilizemos o nosso coração, pois o nosso Cristo ele vive e está para toda a eternidade. Deus abençoe. Irmão Michelson, que povo é este que veio a ser formado em Cristo fazendo a paz? Bom, interessante. Eu já quero começar a explanação desse comentário lendo o versículo lá do 1 Pedro, no seu capítulo
2, versículo de 1 a 9. É um versículo muito lido dentro das nossas congregações. Mas eu quero que você perceba que sempre quando vai se referir, está no singular. Vós sois a geração eleita. Quantas gerações? Uma. O sacerdócio real. Um sacerdote. A nação santa. Quantas nações? Uma nação. O povo adquirido. Quantos povos? Um povo. Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Cristo Jesus, ele, príncipe da paz, e como foi explicado muito bem pelo nosso querido irmão Tiago, ele nos traz a paz, dando aquela paz que o mundo não consegue dar. Quando ele faz isso, ele cria algo comum a cada um de nós, ao nosso irmão que talvez nós não conhecemos, porque partiu para a eternidade antes de nós conhecermos, aquele que talvez, se Cristo não vir, ainda há de vir a nascer, aquele que mora nos outros rincões deste mundo, mas há algo que nós desfrutamos comum. Nós fazemos parte de um mesmo povo. Nós fazemos parte de uma mesma nação. Nós fazemos parte de uma mesma conglomerado de humanidade. Para Deus não existe, quando nós falamos assim, não existe, Deus não faz acepção de pessoas. E nesse sentido não faz mesmo. Não existe judeus e gentios. Agora é só um povo. Não existe mais essa distinção entre ricos e pobres. Esse tipo de diferença, discriminação, e que era inclusive muito comum quando os judeus olhavam para os outros povos. Quando os irmãos, quando estudaram na lição passada, talvez passaram por isso com bastante propriedade. Então, quando nós falamos de nova humanidade formada pela paz, nós falamos que Cristo nos deu uma liga comum de reconhecimento. Então, quando nós chegamos um para os outros e dizemos assim, a paz do Senhor, meu irmão, ou graça e paz seja convosco, é por causa disso. É porque enquanto o mundo todo pode estar em turbulência, mas para aqueles que servem Cristo, pode descansar, pode ficar em paz, porque essa liga é comum para todos nós. Então, quando nós falamos de uma nova humanidade formada pela paz, que é aquele que nos dá paz, o príncipe da paz, como diz Isaías, nós falamos disso. Nós falamos de uma só humanidade que é criada de acordo com a vontade dele, de um povo que ele agora está formando. Mas não formando por uma questão de etnia, não formando por uma questão genética, não formando por uma questão geográfica, mas nós reconhecemos porque todos nós temos essa liga comum, a paz. Como se fazem os acordos aqui na terra, porque essa paz se alcança num intervalo de tempo. Se faz um acordo de paz, mas logo à frente, quando vem um outro governo, quando vem um outro reinado, essa paz é quebrada. Mas a paz que ele dá, não, continua habitando em nós. Então é disso que nós estamos falando. Um povo que se reconhece porque desfruta da mesma paz. Esta humanidade não se faz distinção em outros aspectos, mas se reconhece na paz. E esse assunto é tão profundo, né? Se deixar nós ficamos aqui. Mas esse povo que é alvo desta paz, esse povo, essa igreja eleita, hoje nós temos então a paz com Deus. Paulo diz, né, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos a paz de Deus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E expressamos, ou temos que expressar, essa paz, essa herança que veio dos céus à igreja eleita, com o nosso próximo. Foi isso que a igreja primitiva fez quando andou por essa terra. Sim. E interessante o pastor Paulo falando sobre isso, que o cristão, ele, além de desfrutar dessa paz, ele é um promovedor da paz.
Porque uma das características, né, que Jesus está falando ali do salvo, lá no Sermão do Monte, que é muito conhecido, ele fala, né, bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Né? O pacificador é exatamente essa pessoa, né, que ele tem essa paz e ele transmite paz. Né? Eu lembrei aqui de Abigail, né? Abigail, quando Nabal ali recusa de ajudar Davi, dar o alimento para Davi, que Davi queria matar todo mundo. Essa mulher, uma mulher sábia, né, uma mulher pacificadora, ela chegou ali, apaziguou a ira de Davi. Davi fala, mulher, bendita a tua sabedoria, né? Que Deus te usou para me impedir de fazer uma carneficina. Então, o cristão, ele, além de ter essa paz, ele transmite essa paz. Né? Glória a Deus. Caminhando para o final, agora o terceiro tópico, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Pastor Igor, comente para nós aí um pouco da maldição que Cristo se fez por nós. Tomando por exemplo aqui o nosso irmão Michel, eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma leitura bíblica que está, para a gente explanar sobre esse tópico, ou esse subtópico, em Isaías, no capítulo 53, muito conhecido, muito lido muito conhecido no nosso meio evangélico. Isaías, no capítulo 53, versículo 4, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5 diz: Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nesse primeiro subtópico aqui, o comentarista ele fala que Cristo ele se fez maldição por nós. Na antiguidade, para o povo judeu, a morte de cruz era um sinal de maldição. A morte na cruz era um sinal de maldição. E para o gentio, era um sinal de loucura a morte de cruz. A morte de cruz era uma morte para os piores transgressores, para aquelas pessoas que cometessem os piores e os mais odientos crimes, para aquelas pessoas que cometessem os crimes mais repugnantes para a sociedade. Era destinada a esse malfeitor a morte de cruz. Então Jesus, quando ele vai para a morte na cruz, ele se torna um criminoso por nós, no nosso lugar. Ele toma o lugar de réu, ele toma o lugar de malfeitor, ele toma o nosso lugar. A morte de cruz, ou a morte em si, essa condenação era minha. Irmão Tiago, irmão Michel, os pastores aqui, pastor Paulo, essa morte era minha. Essa morte era nossa. Essa morte era de você que está assistindo esse vídeo. Nós que estávamos, como o próprio Isaías, no versículo 6 do texto que nós acabamos de ler, ele fala que nós estávamos desgarrados, nós estávamos condenados à morte. E Jesus, ele se torna maldição, ele toma essa carga de todo o pecado da humanidade sobre ele. Aí você pode questionar assim: mas eu não era nascido na época.
Jesus morreu por um pecado que ele nem sabia se eu ia cometer ou não. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é atemporal. Ele é atemporal. Apesar de ter sido Jesus ter morrido na cruz, ressuscitado, há alguns milênios atrás, há alguns séculos atrás, mas o sacrifício de Jesus, ele é válido no passado, ele é válido no presente e ele é válido no futuro. Não tem essa questão do tempo para o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele abrange a humanidade desde Adão até a sociedade, os povos vindouros. A sociedade vindoura. Então Jesus, ele se faz maldição na cruz do Calvário. Ele é açoitado, ele é injuriado, ele é maltratado, ele é açoitado. O açoite por qual Jesus passou era um açoite, o chicote romano, aquele instrumento de castigo romano, era feito por tiras de couro, por 7 tiras de couro, e na ponta dessas tiras de couro havia pedaços de ferro, havia pedaços de ossos, e aquilo ali foi um instrumento que aqueles soldados usaram para dilacerar os lombos de Jesus Cristo. Tudo aquilo por mim, por você. Jesus carregou uma cruz na cidade de Jerusalém até o Gólgota, o lugar da caveira. E por onde ele passava, as pessoas o blasfemavam, xingavam, proferiam os mais horríveis xingamentos por um homem que era inocente. E a cruz simbolizando todo o pecado da humanidade. Cristo se fez maldição por nós. Paulo ele vai dizer que Jesus, ao ser crucificado, a cédula, o documento que era contra mim, que era contra nós, foi rasgado na cruz do Calvário. Havia um documento, irmão Paulo. Havia uma cédula que era contra nós, irmão Chelsea. E esse documento, Jesus, ao ser cravado na cruz, esse documento ele é rasgado. Ele é rasgado. E Jesus, cumprindo a lei, e a lei exigia para remissão de pecado, para perdão de pecado, exigia derramamento de sangue. Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão do meu e
do seu pecado. Jesus ali naquele momento, como diz a carta aos Hebreus, ele era a oferta e ele também era o ofertante. Ele era o cordeiro, mas também era o sacerdote que imolava o cordeiro. Ele era o cordeiro que estava sendo morto e, ao mesmo tempo, o ofertante que estava oferecendo a oferta. Então Jesus, ele cumpre a justiça divina ali na cruz do Calvário. Aplaca-se uma ira que era contra nós ao morrer e derramar o seu sangue. Então, irmão Paulo, era uma morte terrível. A morte de cruz era um espetáculo terrível. Era algo horrendo, cruento. E Jesus passou isso por nós. Torna-se maldição por nós. E só para terminar, para fechar aqui, irmão Paulo, Isaías ele vai dizer que o castigo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Muitas pessoas, muitos ministérios, muitos pensadores dizem que o crente, o salvo em Cristo Jesus, ele não pode enfermar, porque Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Mas a enfermidade que está falando aqui não é a enfermidade física propriamente dita, mas é a enfermidade do pecado. O profeta ele compara o pecado como um câncer que corrói a alma humana. E foi sobre esse câncer que Jesus ele veio libertar a humanidade. Se você está passando por uma enfermidade, é claro que Jesus ele tem o poder de curar, mas é mister. A palavra de Deus, o próprio Jesus ele vai dizer: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Vamos passar por momentos de dificuldades, mas a nossa enfermidade que impede o nosso acesso ao Pai, aí, meu querido, Jesus levou na cruz. E a cédula que era contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. É isso aí, irmão Paulo. Cristo ele se faz maldição por nós, no nosso lugar, ali na cruz do Calvário. Aleluia. Certo é que ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. O que resta a nós aceitar esse seu sacrifício, esse plano de salvação. Isso é dádiva que ele deixou a essa igreja eleita. Irmão Tiago, comenta para nós aí quais os fatores possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. É interessante, irmãos, que a fonte da nossa reconciliação é a cruz de Cristo. A gente sabe que hoje, muita gente fala assim: por que o Evangelho é exclusivo, é exclusivista? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Só vocês que estão certos, só vocês que estão com a verdade. Porque todas as religiões, e principalmente hoje, no contexto que a gente vive, a cada dia, surgem várias religiões, várias seitas, né, cumprindo aquilo que Jesus falou que antes da volta dele ia ter engano. Todas as religiões, elas querem que o homem faça alguma coisa para merecer a salvação. Tem um que falar: você tem que fazer penitência, você tem que ir à Meca, você tem que fazer isso. O homem sempre está fazendo alguma coisa. Mas a salvação, ela é pela graça de Deus. Né? Quero abrir um parênteses aqui, principalmente nós, aqui no Brasil, a gente foi criado num contexto, né, que ensina isso. Obras expia pecado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? Há muitas instituições que às vezes fazem o bem, né, para
agradar a Deus, para ver se merece a salvação, né? Eu já vi até gente comentando, se eu merecer um lugarzinho no céu, né? Porque a pessoa já foi, às vezes, doutrinada, ensinada desde a infância isso. Não, eu preciso, para mim ir para o céu, eu tenho que merecer, eu tenho que fazer algo para que Deus possa agradar de mim. E o Evangelho vai exatamente contra isso, vai na contramão disso. Por quê? Eu preciso confiar no mérito de outra pessoa. Eu tiro os olhos de mim e confio em outro, no mérito de outro. E quem que é esse outro? É Cristo, né? Então, a nossa reconciliação se dá somente através disso, através da cruz de Cristo, né? Porque através da cruz de Cristo, Deus ele mostra ao homem que ele é justo, porque ele pune Jesus no nosso lugar, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? O pecado sempre vai gerar uma consequência. Então, ele deixou de punir nós, mas ele puniu o filho dele. Alguém teve que pagar um preço. E esse preço foi Jesus. Ele pagou um alto preço, né? A Bíblia, o próprio Pedro fala que, né, ele levou sobre si o nosso pecado no madeiro, né? Ele estava levando os nossos pecados. Então, o que a gente deve fazer? Às vezes você vai me ouvir aí, né, pelo vídeo, né? Às vezes você foi ensinado assim, né, que você deve fazer obras. Muitas pessoas, né, a gente olhar a história dos povos antigos, eles faziam isso. Nós temos que fazer um sacrifício para aplacar a ira dos deuses, os deuses estão irados. Sempre o homem buscando isso, fazer algo que possa tornar essa paz possível com Deus, né? E eu quero dizer a você que somente é aquilo que Jesus fez que vai te trazer essa paz, essa reconciliação. Então a fonte aqui da reconciliação do homem com Deus é Cristo, é a cruz de Cristo. Isaías vai falar assim, né? Olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra, né? Olhar é uma coisa muito simples. O pobre, o rico, uma criança pode olhar. É uma atitude de quê? De confiança. Olhar para Cristo, olhar para Deus. Você tira os olhos de si, não, Senhor. Você faz como aquele publicano que subiu ao templo, que ele nem a Bíblia fala que ele não queria nem olhar para cima, ele olhava para baixo. Senhor, tem misericórdia, eu sou um pecador. É isso, quando a pessoa reconhece, né, que ele é pecador, que ele não consegue se salvar por si só. Todas as obras que ele fala, Isaías falou, né, as nossas justiças são trapos de imundícia. Ela não é suficiente para remir o pecador, para remir uma alma. É somente o sangue de Cristo. Então que você possa descansar nisso, né, na obra de Cristo, né? Quando aquele homem vai perguntar, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo vai falar, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Quando a pessoa confia, né, no Senhor Jesus. Então, respondendo a pergunta do nosso querido pastor Paulo, o que nos leva a essa reconciliação é a cruz de Cristo. É aquilo que Jesus fez por nós, morrer na nossa morte, para nós termos vida e vida abundante, ter a vida eterna com o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Caminhando para o final, irmão Michelson, quais eram as inimizades existentes que foram desfeitas, nos levando a sermos reconciliados na cruz em um corpo? Bom, pastor, nós temos que lembrar que se nós tirarmos, excluirmos a obra expiatória de Cristo, se nós não considerarmos o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos é comum duas inimizades. A inimizade entre nós, uns com os outros, e a inimizade principalmente com Deus. E aqui eu aproveito para fazer uma síntese para caminhar para o fim dessa lição, lendo primeiro a carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 7, versículo de número 27, que diz assim, que não necessita, vou começar do 26, pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não necessita, como aquele sumo sacerdote, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das outras pessoas. Porque ele fez uma vez por todos, por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Olha que interessante, versículo 28. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens que têm fraquezas,
Mas a palavra do juramento que veio desde a lei constitui o Filho consagrado para sempre. E aqui eu pego uma síntese de tudo que nós falamos aqui. O sacrifício de Jesus Cristo na obra, a obra de sacrifício de Jesus Cristo, ele cumpre a lei. Tira a nossa condição, porque já não conseguiríamos mais cumprir a lei. Porque se a lei for o nosso padrão e condição para subir, e não a obra de Cristo, não a graça de Cristo, nós ficamos de fora. Mas Ele cumpre por nós. Cumprindo Ele desfaz a inimizade entre uns com os outros. E aí o comentarista utiliza o termo horizontal e vertical. Ele tira a inimizade de uns com os outros. Agora não são mais judeus e gentios. Agora não é mais a nossa individualidade que importa. E aí a palavra-chave é unidade. Nós passamos a ser únicos. Por isso que o comentarista utiliza o subtópico para terminar como reconciliados na cruz em um corpo. A palavra-chave aqui é a unidade. A inimizade entre nós acaba com Cristo Jesus. E passamos a ser um em um corpo só. Não é corpos diferentes. Não é um corpo para gentios, um corpo para judeus, um corpo para asiáticos, um corpo para europeu. Não é um corpo para aqueles que viveram na antiguidade, um corpo para aqueles que vivem hoje. Mas é um corpo só. O corpo de Cristo. Então agora a inimizade que havia entre nós acabou. Por isso que a Bíblia fala seguir a paz com todos. Por isso que é necessário a igreja entender que somos um, vamos para um só lugar, somos um só povo, temos um só propósito, que em nós, a nossa liga de paz, ela deve existir, que é necessário nós amarmos como referência, porque se nós não nos amarmos, como vamos amar Ele que não vemos? A Bíblia diz, se nós não amamos uns aos outros que vemos, como é que nós vamos amar Ele que não vemos? Porque Deus é Espírito, não se enxerga Espírito com esses olhos carnais. E aí o mais interessante é que essa reconciliação não foi só uns com os outros. E ela se concretiza quando nós praticamos isso, a paz uns com os outros. Mas ela, essencialmente, acontece também, além da horizontal, na vertical. Nós com Deus. Nós não tínhamos paz com Ele. A nossa paz com Ele terminou lá no Éden. Mas lá na cruz, ela retorna. Eu acho maravilhoso quando na carta aos Efésios, a Bíblia Sagrada é bem clara, no seu capítulo 2, versículo de número 16, ele diz assim: e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. Isso sintetiza tudo. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta, 2 Coríntios, capítulo de número 5, diz assim, no versículo de número 14, prestem atenção, porque aqui fala-nos da reconciliação, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si. Ou seja, acabou a individualidade aqui. Mas para aquele que morreu e por eles ressuscitou, ou seja, morremos com Ele também vamos ressuscitar.
com ele primogênito dos mortos, e por isso agora nós passamos a ser um, passamos a viver para ele. E olha aqui, portanto, daqui por diante sabemos que não somos homens segundo a carne, sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. E todas as coisas são de Deus, a qual, olha que interessante, a qual nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, ou seja, nós agora reconciliamos com o Pai, a inimizade que nós tínhamos com Ele, por causa de Cristo, por causa da obra vicária, igual o nosso irmão explicou, como o nosso pastor também explicou. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa mais interessante. Nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, agora nós temos uma obrigação aqui. Ele diz assim, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e Ele não lhes imputando as suas transgressões. Ou seja, ainda que nós temos transgressões, elas já não são mais consideradas, porque Ele fez isso por nós. Confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo. Como se Deus suplicasse por nós, nós oramos em Cristo que vos reconcilieis com Deus. Agora nós podemos virar e falar para o mundo assim, olha, agora nós temos paz uns com os outros. E essencialmente nós temos paz com Ele. E agora, você ouve de nossa voz. Venha, para que você possa desfrutar dessa mesma paz, se reconciliar com Ele e fazer parte, juntamente conosco, de um mesmo corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Então é disso que se trata. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Glórias a Deus. Eu já quero agradecer aqui os nossos irmãos, amigos, professores que estiveram nos ajudando mais nessa gravação. E tudo isso provém de Deus, né? Conforme Michel acabou de deixar bem enfático aqui, eu conosco, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu esse ministério de reconciliação. Interessante que nesse mesmo texto que nós trabalhamos nessa lição de número 7, e vindo, evangelizou a paz. Ou seja, ele nos reconciliou nele, para conforme foi bem aqui pontuado, nós temos um dever. Um de vários, mas como igreja eleita formada, ele nos deu essa incumbência. Cabe a nós evangelizar esta paz enquanto temos essa oportunidade. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que estiveram nos acompanhando. E fica a propósito da lição de número 8, no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, onde estaremos estudando o tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que Cristo possa continuar abençoando. Em nome de Jesus, agradecemos a atenção de todos. Até próximo domingo.